Olá, meus amigos queridos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. Muita luz e muita paz aí para você, ao som desses passarinhos lindos, né? Que esse bom dia te encontre regado de paz e harmonia. E se não tiver, você já sabe. Vamos orar, cuidar do nosso pensamento, nos alinhar vibracionalmente para a gente poder emitir mais luz para o nosso mundo, né? Para o mundo ao nosso redor. É ou não é? Meus amigos, hoje essa pílula é muito especial, de verdade. Por favor, se você puder, ouça até o final e mais do que nunca compartilhe ela com muita gente. É importante para que nós possamos falar de coisas muito essenciais para o nosso projeto das pílulas e reflexões para o nosso coração, tá bom? Posso contar com você? Eu tenho certeza que sim. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre o silêncio e a omissão? Qual que é a diferença entre você se calar, sendo uma pessoa discreta, e você simplesmente virar as costas e não se posicionar perante algo importante que demanda o seu posicionamento? Gente, essa dúvida tem feito com que muitos lares se desestruturem, com que guerras aconteçam, com que infelizmente muitas tristezas ocorram na face da terra. O silêncio ele é de Deus. É um recurso maravilhoso, né? Porque se a gente silencia na hora certa, você joga água no fogo, né? Você diminui conflitos. Quando nós silenciamos na hora certa, a gente constrói o perdão na nossa alma, nós trazemos paz para o nosso coração, ao invés de deixar, né, uma agitação grande crescer. Então o silêncio ele é uma bênção quando utilizado no momento oportuno. É ou não é? Quem nunca se beneficiou de um pouquinho de silêncio? Não é verdade? Não só do nosso silêncio, como alguém também, né, fazendo silêncio conosco. Quando nós não estamos bem, de repente a gente fala uma bobagem, a gente faz uma coisa que a gente se envergonha e de repente uma alma nobre na nossa frente faz silêncio ao invés de rebater, né? Ao invés de trazer de volta o coração de colchão que nós já falamos aqui. O silêncio é de Deus. A omissão é dos homens, é diferente. Na omissão, a pessoa ela faz silêncio não porque ela está preocupada com o mundo ao seu redor, ou com a família, ou com a coletividade, mas por comodismo. A omissão faz com que a gente silencie perante situações erradas, para não ter que se envolver, né? Porque a pessoa está preguiçosa. É o pai e a mãe silenciosos com o filho cometendo erros para não falar não e depois colhe os frutos negativos no futuro, né? É a sociedade que silencia perante equívocos para não ter que se comprometer e aí a gente acaba vendo um monte de coisas erradas crescer. Jesus, meus amigos, não silenciou perante os equívocos humanos. Os grandes mestres espirituais sempre se posicionam perante as situações diversas, né, que nós temos na vida que nos levam ao desequilíbrio, lembrando os ensinamentos do Cristo. Então, nessa quinta-feira maravilhosa que nós estamos começando hoje, fica um convite muito afetivo para você. Reflita, você tem feito silêncio ou você tem sido uma pessoa omissa? Né? Você tem trabalhado com a grandeza divina no silêncio ou com a covardia na omissão? Delicado, né? Eu sei que é. E muitas vezes a gente mistura essas questões, mas é importante refletir sobre isso para que o seu coração, ligado a Deus, claro, né, possa te guiar entre essa estrada desafiadora, né, que é estar aqui na Terra, para que a gente possa optar sempre pelo caminho mais oportuno e sábio. Tá bom? Pois é importante, né? E já que nós estamos falando sobre isso, me permitam, exatamente para não ficar em silêncio, né, ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né, que têm nos chegado com muito carinho, claro, de algumas pessoas. São poucas, não são tantas pessoas assim, mas o pessoal até da equipe fala: Ricardo, será que vale a pena tocar no assunto e tal? E eu falo assim: eu acho que vale, porque eu respeito todo mundo. Tanto as pessoas que entendem nossa proposta e nos abraçam, quanto as pessoas que por algum motivo não a entendem. Porque todo mundo tem o direito de se posicionar, né? E eu procuro sempre, meus amigos, aprender com a opinião de todos. Porque foi isso que o Cristo ensinou. A gente tem que estar aberto sempre. Mas tem algumas confusões, assim, pequenininhas, que eu acho que algumas pessoas estão fazendo, que a gente pode esclarecer aqui, eu espero poder esclarecer, né? Evitando exatamente isso, a omissão,
né? E trabalhando com o esclarecimento. O que acontece? Tem muita gente nova que está chegando agora para as pílulas, né? Assim, então você que chegou agora, está recebendo a pílula agora, já está vendo esse projeto nesse montante, nesse formato, né? Um projeto que está em mais de 100 países, que tem pessoas de diferentes religiões, entendendo que a pílula do Evangelho não é de uma religião, ela é uma pílula espiritual, né? Ela fala para os corações humanos, a proposta é essa, que o objetivo definitivamente não é promover o Ricardo, nem o João, nem o Pedro, mas o Evangelho do Cristo, sempre levar ele a todos os lugares. Mas tem muita gente que está conosco desde o início, né? Lá atrás, quando começou a primeira pílula, né? Aliás, falando nisso, hoje sendo diária, né? E graças a Deus tendo alcançado esse volume de corações, eu lembro que ao princípio a ideia era fazer uma pílula por semana. E olha lá, olha como as coisas melhoraram, né? E aumentaram. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente que às vezes fica triste, né? E exigente de algumas religiões, querendo que a pílula do Evangelho falasse mais da sua religião. E eu não posso fazer isso. Por favor, me entendam. Embora eu tenha uma base espírita, a pílula do Evangelho não é espírita, ela é espiritual. Embora eu tenha uma base católica, a pílula do Evangelho não é católica, ela é espiritual. Embora eu tenha uma base evangélica, a pílula do Evangelho não é evangélica, ela é do Evangelho. Embora eu tenha uma base judaica, muçulmana, ela não é nada disso. A pílula do Evangelho é do Cristo. E me perdoem, meus amigos, mas pelo menos enquanto eu continuar à frente desse projeto, espero que continue assim. Nós falamos para almas, entende? Não para rótulos religiosos. Isso é muito importante, porque já tem muita gente muito melhor do que eu, né, mais preparada, que já cuida da divulgação em cada religião. Nosso objetivo não é fazer sectarismo, né? Divulgar religião. Não, é falar do amor, porque o amor é a religião de Deus. Tá bom? E eu espero que isso fique claro, que é muito importante, né? Algumas pessoas confundem. Segunda questão importantíssima também. A pílula do Evangelho, gente, ela está ligada a projetos maiores. Vocês conhecem só a pontinha do iceberg, mas a pílula do Evangelho, ela faz parte de um projeto muito maior, de alcance literalmente mundial. Isso não é uma questão de vaidade ou de ego, ela foi criada para um alcance global. É o que é hoje. Então, quando o Instituto Namastê nasceu, e daí a minha alegria, né? Minha felicidade, o Instituto Namastê, entendam, não tem nada a ver com religião. É uma instituição que não é religiosa. Para vocês terem a noção da nossa preocupação em fazer tudo de uma maneira séria e transparente, nem voltada para isenção de fins lucrativos nós quisemos que o Instituto fosse. Tudo que o Instituto Namastê faz, eu faço questão de pagar imposto. Tudo. Absolutamente tudo. Porque isso é importantíssimo para nós, para a gente não cometer os mesmos equívocos de outras instituições ditas, né, religiosas ou espirituais e que acabaram se perdendo no meio do caminho. Então ele tem custos, ele tem projetos para atender milhões de pessoas. Vocês não têm noção da quantidade de pedidos de ajuda que a gente recebe. E não é fácil, né? É difícil, é desafiador. É porque a gente fala do Evangelho, mas na hora de colocar em prática, no mundo real, na matéria, há muitos desafios. Então me perdoem, eu falo do fundo do coração, mas a nossa pílula é um canal de comunicação do Evangelho e dos seus projetos, né, que estão ligados. Então, eu vou sim ter que continuar falando do Instituto Namastê com todo carinho. E tanta gente tem dado apoio. Eu falo isso, talvez a maioria de vocês eu sei que nem deve estar entendendo. Mas é porque tem algumas pessoas que falam assim, teve gente, Ricardo, que não quis mais receber a pílula do Evangelho depois que você começou a falar do Instituto. Porque as pessoas querem a mensagem. Gente, mas essa é a mensagem. A mensagem não é só a teoria, é a prática. E eu, assim, do fundo do coração, lamento, né? Fico triste, claro, que eu desejo que cada vez mais pessoas vejam a pílula do Evangelho. Mas para cada gente, um ou dois que deixa de ouvir porque não entende a proposta, 10, 20 começam a escutar e a abraçam. Então, eu não posso me omitir, né? Eu precisava esclarecer isso para vocês. O Instituto Namastê vai continuar com certeza com o trabalho dele e todos vocês que entendem o nosso projeto e que querem estar conosco são muito bem-vindos. Precisamos sim do apoio de vocês, tá certo? Inclusive as palestras mundiais estão um sucesso. Mais pessoas estão tendo acesso, gente de outros países que eu não tenho como estar lá, mas podem fazer perguntas, interagir. Agora, já estou liberando o link para mais uma. Semana que vem, Relações Humanas, a arte de lidar com pessoas difíceis. Imagina só, a gente aprender um pouco mais sobre isso. É só se inscrever no link, hein? Vai ser agora na próxima segunda-feira, dia 14.
A última palestra, a gente tinha quase 20 mil pessoas simultâneas nos nossos canais de transmissão. Gente, isso é maravilhoso. Falando do bem, pensando no bem. Como que eu não vou falar do Instituto Namastê? Não tem como, entende? Então, do fundo do meu coração, perdão, se não dá para agradar todo mundo. Mas nem Jesus agradou todo mundo. Meu Deus, quiçá eu aqui ou a nossa equipe. Mas olha, eu garanto a vocês que tem gente, literalmente milhares de pessoas que trabalham horas hoje por dia dedicando-se gratuitamente. Ninguém ganha nada materialmente com esse trabalho gigantesco, só por amor. Então a gente pede a compreensão e a oração de vocês, tá bom? Todas as sugestões, lógico, sempre vão ser muito bem-vindas. Tanto que era mais fácil eu me omitir, concorda? Então não, nós recebemos, acolhemos, mas a gente precisa filtrar, né? Como Jesus falou, né? Ouve tudo e retende aquilo que é bom. A gente tem que ter bom senso. E o terceiro e último esclarecimento que eu queria fazer, pedindo desculpas por essa pílula hoje um pouquinho mais longa, mas acho que era importante, né? É entender que a função da pílula, gente, não é ser um instrumento de autoajuda, em que você ouve uma mensagem motivacional bonita e depois desiste e vai embora. Não. Nossa proposta é de transformar almas, é de sensibilizar a alma. Nossa função não é substituir a sua religião, jamais, ou substituir a sua forma de viver. A pílula do Evangelho é um despertamento. É isso que a espiritualidade nos pediu quando nós criamos esse projeto, né? E eu tenho certeza que ele só cresceu por causa disso. É um despertamento amoroso, com carinho da sua luz, para que cada um de nós se recorde de quem nós somos. Então é lógico que ao ouvir a pílula, não adianta você ficar só em casa, trancado no seu dia a dia, repetindo as mesmas coisas. Não, nós devemos dar o passo além, não é assim? Colocar a nossa luz lá em cima, como Jesus nos ensina, não debaixo do alqueire, mas sobre o velador. Então ouça a pílula e transforme ela numa fonte de combustível para você se você gosta. Mas lembre-se, você precisa caminhar. Né? Nós é que temos que caminhar. O Evangelho chega para nós todos os dias de várias formas. Livros, mensagens, pessoas que a gente ama, né? Que nos dão exemplo. Às vezes ele chega através da dor, claro, ensinamentos profundos, mas nós não podemos nos acomodar. Temos que dar o próximo passo no mundo real. Tá bom? Muito, muito obrigado a você. Para você que ficou comigo até agora no finalzinho. Eu sei que seu tempo é precioso, né? E você ter ficado aqui mais esses 10 minutos, eu agradeço, mas era importante a gente esclarecer essas questões. Afinal, como diz o tema da pílula de hoje, a gente não pode ser omisso. E quem ama, gente, não se omite. E Deus tem me ensinado muito sobre isso. E pode ter certeza que eu tenho aprendido a amar cada um de vocês, mesmo sem conhecê-los, pela gratidão de você receber e divulgar as nossas pílulas com tanta gente. Fiquem com Deus, luz e paz aí ao seu coração. Gratidão, e que o nosso trabalho chegue não só mais de 100 países, né, aos 200 países do mundo, que a gente possa cada vez ter mais pessoas mobilizadas no campo do bem, trabalhando anonimamente em nome do amor de Deus. Não é isso que a nossa humanidade precisa? E que bom que a gente pode estar unidos nesse ideal, tá bem? Então vai lá, se inscreve na próxima palestra Relações Humanas, Arte de Lidar com Pessoas Difíceis. Quem não tem uma pessoa desafiadora do lado, né? Isso é, se nós não somos essa pessoa. E a gente vai estar juntinho aí na semana que vem. Então fiquem com Deus, um excelente dia, luz e paz para o seu coração, como sempre, e você já sabe. Até breve, até muito, muito breve. E olhem, silêncio é diferente de omissão. Qual é a sua escolha?